E aí, galera? Fulana Verde, hoje muito feliz, né? Muito feliz. Tô até com a camisa igual, a camisa deu sorte hoje, né? Essa camisa que ela tinha estreado contra o Juventude no ano passado, não funcionou muito bem, perdeu para o Atlético Goianiense, camisa que não deu muita sorte pro Fluminense, mas hoje deu sorte. Hoje foi uma atuação muito boa, né? Não repara de eu olhar pro lado aqui não, porque aqui tá a colinha dos números do jogo. Mas vamos falar de uma maneira mais aberta, né? Fluminense-Corinthians, Fluminense que venceu lá em 2016, 2019 e 2022. Tinham 3 vitórias lá, hoje é a 4ª vitória do Fluminense na Neoquímica Arena, lá na Arena Corinthians. O Fluminense jogou muitas vezes lá, muito insucesso, muito fracasso, empatou pouco também. Então o aspecto lá era ruim. Só que num panorama inicial era Fluminense sem Thiago Silva, sem Ganso, Fluminense desfalcado, sem também o Hércules, né, que sentiu, ficou no Rio, o Guga fora, enfim, mas o Guga já estava fora do outro jogo. Mas esse era o panorama, um panorama não muito otimista, um panorama meio pessimista. Mas a gente olha pro lado de lá, a gente vê o Corinthians sem o Hugo, o Corinthians sem o Garro, sem o Coronado, enfim, de destaque assim que eu consigo me lembrar. Deve ter mais gente, mas enfim. Então, ambos os times com um desfalque relevante. Mas de qualquer forma, eu achava um empate um resultado bom. Ou até uma transmissão que eu estava assistindo do Jornada, falando assim, e aí, você assina um empate? A bancada inteira praticamente foi no empate, eu também fui no empate, eu assinaria esse empate, mas teve um elemento lá que falou que não, o Fio falou que não, e ele estava certo no final das contas, né? Porque foi um jogo que, eu vou pegar aqui as estatísticas, foi um jogo que o Fluminense não sofreu muito. Se você reparar, que ó, no total foram 10 finalizações a 8. O Corinthians ele não agrediu muito o Fluminense. Eu lembro do Corinthians agredindo no lance do Depay, que ele chuta forte, o Fábio chuta colocado e o Fábio espalma para escanteio. Tem um outro lance no finalzinho do jogo, mas já estava 2-0, que o Depay ganha do Thiago Santos. Toca pro Yuri Alberto, ele isola. Eu não lembro mais de muitos outros lances assim de real perigo do Corinthians, assim. Fala no primeiro tempo. O primeiro tempo foi um jogo bem morno, bem morninho o primeiro tempo. Foi um jogo que só teve aquela chance do Depay, teve um chute do Bernal no gol. Então isso traduz aqui. 60-40 em posse de bola. Aí você olha aqui 6-3 em finalização e 2-1 no gol. O Corinthians tinha mais finalização, o Corinthians tinha mais a bola, mas o Corinthians não agrediu o Fluminense. O Fluminense que começou com o Lima de meia. A Lima não jogou bem, não gostei. E aí o Renato faz uma alteração, né? Ele faz uma alteração, ele tira o Lima e põe o Nonato. Eu acho que isso deu uma consistência no meio campo do Fluminense. O Corinthians não conseguiu produzir mais. Eu vou até pegar aqui a estatística do segundo tempo. Que, ó, viu, o Fluminense finalizou mais no segundo tempo. Na realidade, o Corinthians não finalizou no gol no segundo tempo. Essa informação é muito boa. Flashcore, me patrocina, tô vendo aqui. Viu? 3 finalizações no gol do Fluminense, uma chance clara criada, 4-5 de finalizações. O Fluminense fez o segundo tempo muito mais sólido. O Renato Gaúcho acertou nas mexidas. Eu que fiquei incomodado com a entrada do Nonato, achando que o Fluminense ia ficar um time sem criação. Eu acho que ficou, mas eu acho que o jogo pedia. O Corinthians tinha mais a bola, né? Se traduz, foi quase 60% de posse de bola pro Corinthians, um pouquinho menos pro Fluminense. Então eu acho que foi num geral, assim, um jogo muito sólido do Fluminense. Não foi um jogo bom, tá? Eu acho que a partida não foi uma partida boa, mas o Fluminense ele conseguiu aproveitar as chances que teve. O primeiro gol foi uma falta do Mateuzinho, que ficou latindo, o time do Corinthians muito incomodado, né? Reclamando muito com as decisões da arbitragem, não sei porquê. Mas, de qualquer forma, o cruzamento muito ruim do René para a área, o Cano cruza, a bola sobra depois pro René, que faz de perna direita. E quando isso acontece, um jogador como o René fez uma boa partida, tá? Não tem como dizer que não. Fez uma boa partida, fez um belo gol de primeira, de perna direita. É até curioso, né? O jogador canhoto. E eu duvido que ele chutaria a bola daquela forma com a perna esquerda, tá? Mas, de qualquer forma, Fluminense 1-0. E o Corinthians cada vez pior na partida, cada vez pior. Depois ele bota o Serna e mais quem? O Everaldo. Aí numa jogada que me incomodou profundamente. Foi essa? Não, foi outra. Mas uma jogada que veio pro Everaldo, pro Serna. O Serna tentou driblar, sofreu a falta acho que foi do Martinez que entrou também. Dentro da área, falta dentro da área, pênalti. O time do Corinthians reclamando ainda daquele lance. Uma loucura. Aí teve o pênalti pro Fluminense. Chance de ouro para matar o jogo. É aí que eu falo, porque que eu falo também que o desfalque do Hugo fez falta. Talvez se fosse o Hugo defendendo no pênalti,
Talvez o Aras não fizesse o gol. O Aras que não vinha tendo uma sequência muito boa de pênalti. De ano passado perdeu contra o Cuiabá e contra o Atlético Paranaense. Esse ano eu não lembro dele bater pênalti. Foi só o Cano que bateu, o Cauê Elias também bateu que já foi embora. Foi lá, bateu muito bem. Eu tava muito nervoso, porque eu não gosto de ver pênalti. Então eu virei. Simplesmente eu virei. Virei, não assisti. O Kleber Machado também enrolando. Vai o Aras pra bola, dá pulinho! Aí, tipo, enrolando, eu ficando cada vez mais nervoso. Aí chutou, aí saiu o gol. Daquela tranquilizada. Bastante tranquilizado. Porque 2-0, gente, aí praticamente era caixão e vela pro Corinthians. Aí não produziu praticamente mais nada, cara. Só teve aquele lance que eu falei. Foi uma situação muito sólida. Acho que o Fluminense ganhou meio campo com essa alteração do Renato Augusto, não, Deus me livre, Renato Gaúcho. Deixa eu ver a escalação, cara. Vamos lá, passa a escalação. O Bernal entrou. Gostei da partida do Bernal. Teve gente falando que não gostou, gostei. O René fez o gol. Fez uma partida sólida também, dá pra elogiar. A dupla de zaga não me incomodou. O Freitas e o Ignacio foram bem. Talvez os dois juntos sejam uma dupla melhor do que o Thiago Silva com eles, enfim. Tem que ver quem vai conseguir se adaptar melhor. Eu ainda acho que o Ignacio é melhor que o Freitas, só que eu acho que o Thiago Silva prefere jogar com o Freitas do que com o Ignacio. Cara, Martinelli, Bernal, o Nonato que entrou, acho que fizeram partidas honestas, boas partidas. O Cano eu não gostei da partida dele, realmente ele não apareceu muito, mas participou do lance do gol, dá pra dar crédito. O Canóbio é um jogador pra mim que realmente eu acho que deveria ser preterido no time, não sei, botar o Keno, botar o próprio Serna, que entrou relativamente bem, não errou muito. Sofreu pênalti também. Então, eu sabia que o Serna ia entrar hoje. É aquelas conexões que a gente sabe que vai acontecer, é uma loucura. Eu tinha certeza que o Serna ia entrar nesse jogo, tinha certeza absoluta, foi uma loucura. E ele sofreu pênalti. Eu achei que ele fosse fazer um gol, mas de qualquer forma ajudou no desempenho. João Arias é chovendo molhado, não preciso nem falar. Quem entrou? Entrou o Nonato, entrou o Everaldo, entrou o Serna. O Thiago Santos e o Lescano, eu vou criticar o Thiago Santos pelo drible que ele tomou do Depay, tentou arrumar uma faltinha e poderia ter o Fluminense tomado um gol. O Fluminense não toma gol de novo. O Renato Fluminense só levou gol do Bragantino, não levou gol pro São José, não levou gol pro Santos e não levou gol hoje pro Corinthians. Eu acho que o jogo teste mesmo, assim, foi hoje do Corinthians, um jogo dificílimo, o Fluminense ganha na Neoquímica Arena. É fundamental essa vitória. Eu não estava esperando, eu até comentei, pra mim era empate, mas o time agora embalou. Vem numa sequência forte, todos os jogos que o Renato fez, ganhou. Quatro vitórias seguidas. Sem contar com o jogo que o Marcão ganhou do Once Caldas, 5 vitórias seguidas. Partindo para um jogo contra o Vitória agora no Maracanã. A atmosfera deve estar grande. A gente também não pode esquecer, né? Contra o Vitória, em 2014, eu acho, o Fluminense estava embalado também, numa situação boa, forte, para ir para frente, perdeu para Vitória. Então, não pode ter clima de oba-oba contra o Vitória. Vitória é um time muito chato. Eu vi o jogo contra o Atlético Mineiro, a parte final do jogo. O Vitória fez o gol ainda, estava pau a pau com o Atlético Mineiro, ganhando, o maior parte do tempo ganhando o jogo. Então o Vitória não é um time bom, mas não é um time ruim, não é um time horroroso, é um time que compete, é chato. Então o Fluminense não pode subestimar o Vitória. Dito isso, um resultado fantástico, uma atuação, eu acho que foi boa dentro do que a gente estava esperando, dentro do que foi o jogo, acho que o Corinthians pouco criou, mas foi bem. Então a perspectiva é boa, gente. A perspectiva é boa, acho que tem jogadores para sair, eu acho que, apesar do René ter feito gol, uma boa partida, eu acho que o René é um jogador que num futuro deva ser sacado. Para mim o Fuentes vinha numa temporada melhor do que ele, apesar de ter feito gol hoje, não ter sofrido muito, mesmo ele sendo um jogador de posicionamento muito ruim, um jogador que abre muito espaço atrás, mas hoje o René não me incomodou nesse sentido, talvez porque eu acho que não teve um foco do Corinthians atacar por ali. O Corinthians jogava muito para a esquerda, centralizava muitas jogadas e evitava de jogar pelo lado do René. Acho que times que forçam por ali têm muita facilidade de desenvolver, mas hoje não foi o caso, hoje é de elogiar o René. Mas enfim, Canóbio acho que é um que tá para ser preterido. O Ganso não viajou, acho que foi poupado. É capaz de você nem ter pensado que dava para ganhar esse jogo. Não sei qual vai ser, o que o Renato vai falar na entrevista coletiva. Mas enfim, 9 minutos. Eu acho que deu para esmiuçar muitas coisas assim. A zaga foi consistente. O ataque não foi brilhante, mas o ataque conseguiu ter eficiência, coisa que me incomoda bastante no Fluminense hoje teve. Conseguiu fazer os gols que foram necessários. No pênalti o Arias conseguiu converter. Então acho que é mais de elogio. Hoje elogio, tem que pegar o que é bom e juntar o que é ruim também e evoluir. O jogo do Santos tem muita coisa ruim também, mas teve muita coisa boa. Hoje também teve muita coisa boa. O Fluminense está em segundo, a não ser que o Flamengo tenha feito gol, eu não sei. Mas o Fluminense em segundo, caso o Inter tivesse empatado com o Palmeiras, o Fluminense era líder. Então, pintou a notificação aqui, gol do Flamengo, então, terceiro lugar. Também, mas não tá ruim também, né? Que teve uma rodada de mano, perda de tempo, perda de tudo, perda de ponto. Mas com o Renato, o Fluminense tá pelo menos tendo uma consistência.
E só pontuar, né, antes de acabar o vídeo. Mas com 14 rodadas, acho que era 14 ou 15 rodadas, tinha 7 pontos. Mas com 4 rodadas tem 9. Só isso mesmo. Então, para quem elogiava ou queria defender o trabalho do Fernando Diniz no ano passado, que era indefensável, não tem como. O Fluminense hoje, com um elenco parecido com o do ano passado, tá disputando pelo menos o G4. Não sei se vai até o final do campeonato, mas não era para ficar lá afundado na última colocação. Então acho que no mais é isso, gente. Até o jogo contra o Vitória, até alguma outra coisa. Eu deveria ter comentado a questão da reunião do conselho, mas eu achei muito mais do mesmo. Eu acho que tem muita omissão de fatos, então não quis comentar, mas se tiver alguma atualização com relação a isso, eu até comento. Valeu, galera. Até o jogo contra o Vitória. Até a próxima. Valeu.